Vamos resolver aqui alguns exercícios. Então, o primeiro aqui. Dentro de um tubo de vidro, que há vácuo, existe um feixe de 5 vezes 10 a 13 elétrons por segundo. Ó, informação importante aqui, hein? Ele fornece o número de elétrons e fornece aqui o tempo também, ó. Então ele fornece aqui, olha, o número de elétrons, que é o N, né? É 5 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Correto? E esse feixe é durante um segundo. Informação importante para a gente, tá? 1 segundo. Então o que acontece? O elétron vem da esquerda para a direita, tá? Da esquerda para a direita. Esse é o sentido dos elétrons. Então na letra A, ele está pedindo para a gente calcular qual é a intensidade da corrente elétrica. Ele quer que a gente calcule o nosso I. A corrente elétrica, ela é igual à relação, né, divisão da carga pelo tempo. Carga pelo tempo. Então essa corrente vai ser igual, no caso da carga, né, a carga é N vezes E, dividido por ΔT. N vezes E é a fórmula para o cálculo da carga, né? Então qual vai ser o valor dessa corrente? Então nós temos aí o N, que é 5 vezes 10 a 13, 5 vezes 10 elevado a 13, multiplicado por E, que é a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido pelo tempo, que é 1 segundo. Então nós temos aqui que a nossa corrente vai ser 5 vezes 16, 8. 8, 10 elevado a 13 vezes 10 elevado a menos 19 dá 10 elevado a menos 6 ampere. Considerando o elétron negativo, né, a gente pode colocar aqui que a corrente elétrica é igual a menos 8 vezes 10 a menos 6 ampere. Vamos identificar aqui a nossa resposta da letra A. E a gente já vai pensar na letra B, né? O que está pedindo na letra B? Vamos lá, letra B. Considerando que esse fluxo tenha se mantido constante e durado 3 segundos, opa, olha o tempo de novo aqui, né? 3 segundos. Qual foi a quantidade de cargas adquirida por cada uma das extremidades do tubo, admitindo que inicialmente elas estavam neutras? Então vamos pensar assim. Eu tenho a extremidade esquerda, né, que é esse lado aqui, ó. No início, o que acontecia aqui? A carga aqui era o quê? Zero. E a extremidade direita também era zero. Aí o que acontece? Sai elétron desse lado. Se sai elétron, sai carga negativa. Sobraria carga positiva. Então eu vou ter aqui, ó, com certeza, uma carga positiva. Do lado de cá, era neutra, recebeu elétrons. Então aqui vai ficar com carga negativa. Isso a gente já sabe, tá? Agora, ele está perguntando aqui, no intervalo de 3 segundos, como é que fica, né? Como é que fica a quantidade de carga de cada lado. Bom, então nós já vimos aqui em cima, nós calculamos na parte de cima a carga fazendo N vezes E, certo? Então nós pegamos aqui em 1 segundo, né? Eu tenho um fluxo de 5 vezes 10 elevado a 13
vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então eu tenho que em 1 segundo a minha carga é de 8 vezes 10 a menos 6 coulomb. Isso aqui é em 1 segundo. Agora, se eu quero saber em 3 segundos, né, qual será a minha nova carga? Eu vou chamar de Q maiúsculo aqui só para diferenciar da carga inicial. Uma regrinha de 3, simples, né? Vamos multiplicar. Então eu vou ter aqui que a carga vai ser 8 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 3. Então a carga em módulo vai ser igual a 24. Vou trocar o 10 a menos 6 pelo micro, tá? 24 microcoulomb. Então eu tenho que, se pensarmos no lado esquerdo, né? O lado esquerdo. O que aconteceu com o lado esquerdo? O lado esquerdo, ele perdeu elétrons, né? Então a carga do lado esquerdo vai ser de mais 24 microcoulomb. E o lado direito? O que aconteceu com o lado direito? Se o lado esquerdo perdeu elétrons, o lado direito ganhou elétrons, né? Então a carga dele vai ser menos 24 microcoulomb, né? Microcoulomb. Então isso aqui é o que vai ficar no final do processo, né? O lado esquerdo perdeu elétrons, fica com carga positiva. O lado direito ganhou elétrons, vai ficar com carga negativa. Certo? Então vamos para a letra C agora. O que pede na letra C? Qual das extremidades, direita ou esquerda, teve uma variação positiva em relação à sua carga? Veja bem, os elétrons caminham da esquerda para a direita, certo? Da esquerda para a direita. Então o lado esquerdo perdeu elétrons e o lado direito ganhou elétrons. A gente precisa lembrar que se o elétron saiu daqui para a direita, o elétron saiu da esquerda para a direita, é porque foi criado aí um campo elétrico no sentido contrário, né? Para a gente exercitar, tá? Tem um campo elétrico no sentido contrário. E a corrente elétrica, ela vai ter o mesmo sentido do campo, ou seja, a corrente elétrica vai caminhar no sentido contrário dos elétrons. Lembra? Como se fosse o movimento das cargas positivas. A corrente elétrica é para a esquerda, nesse exemplo, tá? Então o que nós temos aqui? Qual das extremidades, direita ou esquerda, teve uma variação positiva em relação à sua carga elétrica? Quem teve uma variação positiva, né, foi a extremidade esquerda. Extremidade esquerda. Por quê que foi a extremidade esquerda? Porque o elétron ele tem carga negativa, né? Então, para onde ele foi? Ele foi para o lado direito. Então, ó, aqui foi adicionando carga negativa. E aqui foi retirando essa carga. Então, aqui foi aumentando e aqui foi diminuindo. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido aí. Refaçam o exercício, dê uma lida novamente e refaçam até ficar bem claro, bem tranquilo. Vamos lá. Um recipiente de vidro contém uma solução aquosa de ácido sulfúrico. Nessa solução, 1 vezes 10 a 17 íons sulfato e 2 vezes 10 a 17 íons hidroxônio
se movimentaram em sentidos opostos em 0,01 segundo. Isso aí é o tempo, né? 0,1 segundo. Devido à aplicação de um campo elétrico horizontal conforme a figura. Qual foi a intensidade média da corrente elétrica? Quando quer que a gente calcule a corrente elétrica nesse intervalo de tempo? E lembre que a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Certo? Então veja bem. O que nós temos aqui? Veja, esse 1 vezes 10 a 17 íons sulfato é SO4 menos 2. Se é menos 2, né, é um ânion, né? Então ele perdeu 2 elétrons. Então a quantidade de íons é 1 vezes 10 a 17, só que para cada íon são 2 elétrons. Então nós vamos ter aqui 2 vezes 10 elevado a 17 elétrons. Né? Lembrando que a gente vai ter que trabalhar com corrente elétrica, vai ter que jogar na fórmula da corrente elétrica, tá? O hidroxônio é H3O+, então ele perde um elétron, por isso que ele fica com uma carga positiva, então esse aqui é o valor do N dele, né? Então nós temos aqui, isso aqui é o N, vou chamar aqui de N1, vai? O número de cargas, né? De elétrons. Aqui é o N também, que eu vou chamar de N2. Esse aqui é o nosso ΔT, é o tempo, né? Em 0,01 segundo. E esse aqui é a nossa carga elementar. Bom, então vamos lá. Eu vou ter que calcular separadamente. Ó, o campo elétrico aqui é para a direita, os elétrons vão para a esquerda. Então nós vamos ter aqui, primeiramente, em função dos elétrons que vão para a esquerda, nós vamos ter uma corrente elétrica nesse sentido, que eu vou chamar aqui de I1, tá? Que é o negativo, né? O negativo nós estamos aqui com o sulfato, tá? O hidroxônio é as cargas positivas, né? É os íons positivos. E eles vão seguir no sentido do campo elétrico. Naturalmente eles seguem no campo elétrico, nós vamos chamar isso aqui de I2. De modo que a corrente, a intensidade média da corrente elétrica nesse intervalo de tempo, que eu vou chamar de I, ela vai ser igual a I1 mais I2. Então é isso que a gente vai ter que calcular aí. Primeiro vamos calcular I1, depois vamos calcular o I2. E aí a gente vai somar. E essa soma vai nos dar aí o total de corrente elétrica. Certo? Então vamos lá. Calculando I1. Então I1 é igual a carga dividido pelo pelo tempo. Então o nosso I1 vai ser igual a N, no caso aí, o nosso I1 já relacionado com as cargas negativas, né? Então é N1 vezes E, dividido por ΔT. Certo? Então quem vai ser o meu I1? Então vamos lá. O meu N1 é 2 vezes 10 a 17. 2 vezes 10 elevado a 17. Vezes o E, que é a carga elementar. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Dividido pelo tempo. O tempo é 0,01
0,1. Certo? Então aqui nós vamos ter 2 vezes 1,6 dá 3,2. 10 a 17 vezes 10 a menos 19 vai dar 10 a menos 2. Esse 0,01 é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 2 em notação científica. Certo? Então aqui eu posso cancelar esse com esse. Está dividindo pelo mesmo valor, né? Então a minha corrente I1 vai ser de 3,2 ampere. Essa é a primeira corrente. Vamos então agora calcular a segunda corrente. E aí a gente vai somar, né? Somar. Então vamos calcular agora o I2. Vou calcular aqui, ó. I2 é igual a carga Q2, né? Dividido pelo ΔT. Então o I2 vai ser a carga é N2 vezes E dividido pelo ΔT. Quem é o N2? O N2, ó, é 2 vezes 10 elevado a 17. Vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Dividido pelo tempo, que é 0,01. Então, o que nós vamos ter aqui? O nosso I2 vai ser igual. Então, vamos simplificar aqui, ó. 2 vezes 10, 2 vezes 1,6 vai dar 3,2. 10 a menos 17 vezes 10 a 17 vezes 10 a menos 19, né, mantém a base, soma os expoentes, vai dar 10 a menos 2. Dividido por 0,01, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 2. Então aqui a gente vai encontrar o valor da nossa corrente I2, que vai ser também de 3,2 ampere. Certo? Agora a gente vai somar essas duas correntes e aí a gente passa a ter a corrente total, a corrente média que foi pedido aí. Então o nosso I vai ser igual a I1, que é 3,2, mais I2, que é 3,2. Então a nossa corrente média aí vai ser de 6,4 ampere. 6,4 ampere. Certo? Atenção aí com a relação dos cátions e do ânions, né? A quantidade de elétrons que eles perderam, né? Ou ganharam aí no caso, né? Tem que ficar atento porque isso, cada elétron a mais faz diferença. Tudo bem, gente? Continuando. O comportamento da corrente elétrica em um condutor no decorrer do tempo é apresentado no gráfico ao lado. Obtenha, letra A, o módulo da quantidade de carga elétrica que atravessa uma seção transversal do condutor no intervalo de 2 a 4 segundos. Então, na letra A, ele quer que a gente calcule a carga elétrica no intervalo de 2 a 4 segundos. Certo? Então vamos para a letra A. Nós temos aqui. Primeira coisa que a gente precisa lembrar, entender. Toda vez que a gente tem um gráfico onde eu tenho corrente por tempo, né, ó, corrente em ampere, tempo em segundos, a gente pode afirmar que a carga ela é numericamente igual à área, ou a área do gráfico que eu calcular, ela é numericamente igual à quantidade de cargas, tá?
Então, se ele está pedindo de 2 a 4 segundos, ó, 2 a 4 segundos, então eu vou trabalhar com essa área aqui. Ó. Eu calculo essa área, eu vou estar calculando a quantidade de carga nesse intervalo aí. Então, essa figura aí, ela é um retângulo, né? A área de um retângulo é base vezes altura. Então, se a gente olhar para cá, o que nós vamos ter aqui? De 2 até 4 é a nossa base, né? E entre 10 e 0, né, que eu tenho que olhar para o eixo Y, aqui é a nossa altura. Então, a gente vai trabalhar com esses dados aí. Então, qual que é a base? A base vai de 2 até 4. De 2 até 4 eu tenho 2. E a altura vai de 0, né, até 10. De 0 até 10. Então, eu tenho aqui 20. A área é igual a 20. Se a área é igual a 20 e a área é numericamente igual à carga, então eu tenho aqui uma carga de 20 Coulomb. Então, na letra A, o que ele pediu foi a quantidade de carga elétrica, né? No intervalo de 2 a 4 segundos, então é 20 Coulomb. Agora a gente vai para a letra B. Na letra B, ele pede para a gente a intensidade média de corrente. Em qual intervalo, né? Ele quer avaliar isso também. Agora ele quer de 0 a 4 segundos. Então, para mim calcular a corrente, né? Para mim calcular a corrente, eu preciso calcular qual é a carga e qual é o intervalo de tempo, certo? Como ele está falando de 0 a 4, ó, de 0 a 4, eu tenho aqui, ó, de 0 a 4, então eu vou ter essa figura que é um trapézio, né? Então eu vou calcular a quantidade de carga calculando a área do trapézio, que vai no intervalo de 0 até 4. Então, a área de um trapézio, o cálculo da área é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Lembrando que no caso do trapézio, né, as bases são os lados maiores, ó. Então, são os lados paralelos, né? Então, a minha base maior é essa aqui, ó, de 0 até 4. A minha base menor vai de 2 até 4, certo? E a altura é isso aqui, ó, de 0 até 10, que é a distância entre as bases. Então vamos lá, substituindo aqui, base maior vale 4, né? Base menor vale 2, isso vezes a altura que vale 10, dividido por 2. Então a área vai ser 4 mais 2 dá 6, 6 vezes 10, 60, 60 dividido por 2 dá 30. Então aqui a gente chega à conclusão que a carga vai ser igual a 30 Coulomb. Então agora a gente vai calcular o valor dessa corrente que ele pediu aí. Ó. Corrente é igual a carga dividido pelo tempo. Então a nossa corrente vai ser igual. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Nossa corrente é igual a 30, que é a carga, dividido pelo tempo, que vai de 0 até 4 segundos. Então, a intensidade média da corrente, no intervalo de 0 a 4 segundos, vai dar 7,5 ampere.
Então é isso que ele estava querendo que a gente calculasse. Resposta 7,5 amperes. Tranquilo? Uma batedeira de bolo possui as seguintes especificações. Então nós temos aqui 240 watts e 120 volts. Então a nossa potência é 240 watts. E a tensão é de 120 volts. Supondo que esse aparelho esteja funcionando dentro das especificações, né? Quantos elétrons por segundo, olha o que ele quer saber aqui, quantos elétrons por segundo atravessa a seção transversal dos fios a que ele está ligado. Então ele quer saber o número de elétrons que passa em 1 segundo, que é por segundo, né? Então vamos resolver. Eu conheço a potência e conheço a tensão. Bom, lembrando, né, o número de elétrons ele aparece aonde, né? Qual fórmula que eu tenho o número de elétrons? O número de elétrons aparece aqui, ó, na fórmula da carga, que é N vezes E, certo? Esse E é a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Bom, tá tudo bem, na carga, né? Como é que eu chego nessa carga aí? Eu vou ter que trabalhar com a corrente, ó. A corrente é igual a carga dividido pelo tempo. O tempo é 1 segundo. Eu preciso saber qual é a carga com essa relação, tá? Aí nós temos que lembrar que a potência é igual a tensão vezes a corrente. Então a potência é 240, é igual a tensão, que é 120, vezes a corrente. Então 240 dividido por 120, isso vai nos dar o valor da corrente elétrica. 240 dividido por 120 dá 2 amperes. Então aqui a gente tem o valor da corrente. Agora está ficando fácil já para a gente chegar no valor da carga, né? Então o que eu tenho agora? Conhecendo uma corrente de 2 amperes, né? Então eu tenho aqui, ó, a corrente é igual a carga sobre o tempo. Corrente é 2 amperes, isso vai ser igual a carga sobre 1 segundo. Então 2 vezes 1, 2, né? Então a quantidade de carga em 1 segundo vai ser de 2 coulomb. 2 coulomb. Então agora a gente já pode pensar já no número de elétrons, né? No número de elétrons. Por quê? Porque, ó, a carga é igual a N vezes E. A carga é 2. Vou achar o N e o E é 1,6 vezes 10 a menos 19. Ou seja, 2 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19 é igual ao número de elétrons que atravessa lá a seção transversal do fio em 1 segundo. Então eu vou fazer, primeiro, 2 dividido por 1,6. 2 dividido por 1,6 dá 1,25. Isso dividido por 10 elevado a menos 19. Isso é igual a N. Eu vou pegar esse 10 a menos 19 e passo para o numerador.
Então ele fica 1,25, que já tinha, né? E o 10 a menos 19 fica 10 elevado a 19. Então, a quantidade de elétrons que passa por segundo é 1,25 vezes 10 a 19 elétrons. Um chuveiro cujos dados nominais são 220 volts e 4.000 watts é usado em média meia hora por dia. Qual será o custo mensal desse uso, sabendo que o quilowatt-hora custa 40 centavos, já incluído os impostos? Então nós temos aqui a diferença de potencial, né, a tensão de 220 volts. Nós temos aqui a potência, né, a potência desse chuveiro, que é de 4.000 watts. E o tempo que é utilizado esse chuveiro, né? Esse chuveiro é utilizado em meia hora por dia. Então, aqui, o tempo aqui, ó, como ele pede para a gente calcular o consumo mensal, né? O custo mensal, ó, ele quer saber aqui qual é o custo mensal. Então, eu já vou pegar esse tempo e multiplicar por 30. Então, aí eu já tenho um tempo de 15 horas. Esse é o tempo total. Tranquilo? Para mim calcular essa energia consumida em quilowatt-horas, né? Para mim calcular essa energia, eu vou ter que fazer aqui um ajuste nas unidades aqui, né? Primeiro assim, para mim calcular a energia, eu preciso do quê? Da potência e do tempo. Como eu vou calcular isso aqui em quilowatt-hora, então o que eu vou fazer? Ó, 4.000 watts eu divido por 1.000. Dividindo isso por 1.000, eu chego em 4 kW. O tempo já está em hora, tá? Então a minha energia vai ser a potência de 4 kW e o tempo de 15 horas. Dessa forma, eu tenho uma energia mensal que esse chuveiro consome de 60 kWh, tá? Eu sei que 1 kWh custa, né, segundo informações aí do enunciado, ele custa 40 centavos. Então, quanto vai custar 60 kWh? Né? Então, o nosso X aqui é o consumo mensal. Multiplicando em cruz, o X vai ser igual a 60 vezes 0,40. Né? Ou seja, o consumo mensal desse chuveiro, 60 vezes 0,40, vai dar quanto? Vai dar R$24, né? R$24. Esse vai ser o consumo mensal desse chuveiro, que é utilizado em 30 minutos, né? Então, com esse exercício aqui, a gente já consegue calcular o custo dos nossos banhos, né? O custo do nosso tempo em televisão, de luz que fica acesa dentro de casa, né? Então a gente já consegue, se quiser, já consegue administrar esse gasto aí, tá? Espero que tenha entendido, tá? No projeto de uma residência, o engenheiro verifica que em uma situação de extremo consumo com vários aparelhos ligados, a demanda dessa casa seria de 5.500 watts. Isso é a potência total, né? 5.500 watts. Situação extremo consumo, né? A casa é alimentada por uma rede que tem apenas 2 fios, um neutro e outro com 220 volts. Então a tensão ou diferença de potencial
é de 220 volts. Certo? Na letra A, ele quer que a gente determine, né? Precisando dimensionar os fios que alimentarão a casa, qual será a corrente elétrica nos fios de alimentação na situação de máxima demanda. Veja bem, eu tenho potência, eu tenho tensão e vou calcular a corrente. Então, é essa a equação que a gente vai trabalhar. Tá? Então, vai ser 5.500 watts é igual a 220 volts vezes a corrente. 5.500 dividido por 220 vai ser igual a corrente. Então a corrente máxima que vai circular aí vai ser de 25 amperes. Essa é quando todos os aparelhos estiverem ligados, né, numa situação de consumo máximo de potência. Certo? Na letra B, o que ele quer saber aqui na letra B? Considerando que a situação de máxima demanda permaneça por meia hora, então ΔT, meia hora, qual será a energia consumida pela casa nesse tempo? Então lembrando, né, que energia é igual a potência vezes o tempo. Vamos calcular essa energia em kWh, tá? Então eu tenho aqui, ó, uma potência de 5.500 watts, eu divido por 1.000, e aí eu tenho 5,5 kW. O meu tempo já está em hora, então vai ficar 5,5 vezes o tempo, que é meia hora. Então o consumo em meia hora vai ser de 2,75 kWh. Esse é o consumo em meia hora, utilizando aí a situação de potência máxima, né? Tá ok? Tranquilo? Finalizando essa primeira etapa, né, de exercício, né? Daqui a pouco a gente vai resolver mais alguns. Nós temos aqui, ó, um determinado modelo de celular teve sua bateria de 2.400 mAh completamente carregado. Como o usuário ficou vendo muitos vídeos, a demanda da energia foi maior e a bateria descarregou em apenas 6 horas. Qual foi a intensidade média da corrente elétrica nesse intervalo de tempo? Bom, eu tenho aqui a carga, né? Carga do celular, que é 2.400 mAh. Nós temos aqui o tempo que demorou para que fosse descarregado, 6 horas. Então eu posso trabalhar com a corrente fazendo I igual a carga dividido pelo tempo. Então a minha carga aqui, ela está em miliampere-hora, tá? 2.400 miliampere-hora. E o tempo aqui está em hora, tá? 6 horas. Então aqui eu posso pegar aqui a hora, eu já cancelo, tem hora no numerador, hora no denominador. Vou dividir 2.400 por 6, né? Então eu vou chegar aqui que a minha corrente vai ser 2.400 por 6, dá 400. 400 miliampere. Vou dar uma melhorada nesse número aqui, tá? 400, o mili é 10 a menos 3. Então eu tiro ele e coloco 10 a menos 3 ampere. Então eu voltei aqui, ó.
Multiplicar por 10 a menos 3 é a mesma coisa que dividir por 1000. Então, eu vou ter aqui 400 dividido por 1000, vai dar 0,4 ampere. Então, essa é a corrente que circulou nesse celular, né, durante essas 6 horas aí. Tranquilo? Espero que tenha entendido. Não esqueça, hein? Estudar sempre vale a pena. Invista em você, acredite em você.